Neste momento, nós vamos desfazer a mesa e convidar o primeiro palestrante, Vinícius Tomás Fernandes, sociólogo e assessor sindical, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Bom dia a todos e todas. Já fui apresentado, meu nome é Vinícius, sociólogo. Agradecer primeiramente o convite do sindicato, o nome da FMN, o nome da LIEG, toda a diretoria do Judiciário, pelo convite, por a gente estar aqui, podendo debater um tema tão importante quanto é o tema da terceirização. De fato, hoje já é unânime entre os especialistas, entre os estudiosos do mundo sindical, que passaremos, no meio do movimento sindical, a uma nova etapa do movimento sindical brasileiro. Tenho certeza que, com esse tipo de debate, o Judiciário sai na frente no quesito de renovação, de novas ideias, de uma nova visão para o movimento sindical brasileiro, que demonstrou nos últimos tempos sinais de dificuldade imensa, sinais de certo esgotamento numa geração de novo sindicalismo e que hoje precisa de fato se renovar. Então, estar aqui debatendo terceirização, previdência, condições de trabalho é absolutamente fundamental. Conversar hoje, portanto, com vocês sobre um tema muito recorrente na mídia, um tema que absolutamente atravessa as nossas vidas, atravessa os nossos jantares de família, conversas com amigos, vizinhos, o tema da terceirização, tão falada, tão abordada nos jornais, mas abordada quase sempre de forma unânime. Quem aqui nunca ligou o jornal pela manhã, viu Bom Dia Espírito Santo, ou os jornais da Globo com algum engravatado defendendo a terceirização irrestrita, que ela não tira direitos, que ela garante a CLT e que, pelo contrário, ela regulamenta aquilo que hoje estaria irregular, estaria relegado à informalidade. E que, portanto, seria necessário ampliar a terceirização, regulamentar a terceirização, e isso teria sido feito com a lei aprovada no início do ano. Vamos discutir um pouco isso, tentar entender qual é o contexto global de ascensão da desregulamentação do trabalho, da terceirização, quais são os impactos disso para o mundo do trabalho, quais são os impactos disso na vida de cada trabalhador. No material que o sindicato entregou para vocês, tem uma nota técnica do DIEESE, que é excelente, ela condensa em alguns gráficos os impactos no mundo do trabalho, me baseio principalmente nessa nota técnica, além de outros documentos, e também tem um textinho meu de 4 páginas, tentei fazer um resumo desse debate, não muito longo, não muito extenso, não muito complexo, para a gente conseguir ter um bom resuminho, um bom panorama geral do que é a terceirização, ok? Primeira coisa a se falar, contexto mundial, de onde nasce, de onde vem a terceirização. E para falar disso, para falar do contexto mundial, eu preciso retornar com vocês uma viagem até o início de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, o que significa, qual é esse mundo que se ergue. Imaginem só, acaba a Segunda Guerra, estados europeus se reconstruindo, o que se ergue é o chamado estado de bem-estar social, que eles chamam de welfare state, um estado que é providência, um estado que é garantidor de direitos, educação, saúde universalizada, previdência social, mas um fenômeno que se restringe, em absoluto, ao mundo europeu. Pouco toca, talvez, Estados Unidos, menos ainda a periferia do mundo, o sul global, nisso colocando o Brasil. O Estado que se ergue a partir daí da Segunda Guerra Mundial vai ter seu auge até 1970. São os 30 anos gloriosos. 1970, onde o mundo é abalado por uma crise que muitos autores chamam da crise estrutural do capitalismo. Uma queda absoluta das taxas de lucro, o choque do petróleo e uma concorrência às fábricas europeias e norte-americanas. São as fábricas japonesas emergindo com uma produtividade imensa, com uma possibilidade de competição igualmente imensa. É o fenômeno do que a gente chama do toyotismo. Mas espera lá, vamos retornar
um pouquinho aos fins da Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, o Japão sai completamente derrotado. Mais do que derrotado, o Japão sai arrasado pela Segunda Guerra Mundial. 2 cidades inteiras devastadas por bombas nucleares. Grande parte da população morre na guerra. Outras tantas cidades devastadas. Uma série de sanções pós-guerra. E quem vai comandar o Japão é um general norte-americano. Não precisa nem entrar muito em detalhes para saber que esse general governou a mão de ferro. E para saber que esse general fez no mundo do trabalho japonês uma série de modificações. Se era necessário reconstruir, sob o comando dos Estados Unidos, sob também os empréstimos que vieram dos Estados Unidos, o general tratou de, primeiro, exterminar o movimento sindical combativo japonês. É algo que a gente presta pouca atenção. Nossos olhos são muito voltados para a Europa, pouco para a Ásia. E a gente pode perceber, no momento pós-guerra, que o Japão tinha um movimento sindical pulsante, combativo, vivo, em movimento. Pós-Segunda Guerra, esse movimento sindical é massacrado. As lideranças são mortas, simplesmente, são afastadas do país e são mandados para Europa e Estados Unidos os principais engenheiros japoneses. Dentre esses engenheiros, Taishi Ono, o engenheiro da Toyota. Taishi Ono passa pela Europa, passa pelos Estados Unidos, para conhecer como era o modo de produção da Ford, aquilo que era chamado Taylorismo Fordismo. A Ford tinha características muito peculiares e também muito revolucionárias para a época. A Ford foi aquela que parcelizou o trabalho de forma mais racional. Quando eu digo parcelizou, é que cada operário cumpre uma determinada função na linha de montagem. Um bate o martelo, o outro cuida de outra parcela e por aí vai. O conjunto dessas parcelas faz o produto final. A produção em massa, os estoques gigantescos. A Ford é a primeira fábrica a dar um incremento salarial para que o operário pudesse consumir também os produtos que produzia. A produção de massa precisava, portanto, de um consumo de massa. A Ford foi absolutamente revolucionária nesse sentido. O que a gente chama de Taylorismo Fordismo. O Taylor, que é um dos pensadores dessa forma de produzir, ele dizia que o melhor operário era o operário boi. O que o Taylor queria dizer com o operário boi? O operário que não pensa, o operário que apenas executa. É um corpo que fica ali na linha de montagem, executando, e não dá pitaco sobre a produção. Quem pensa a produção é a gerência. É o corpo intelectual que supervisiona o trabalho e faz o planejamento da cadeia produtiva. Taishi Ono vê isso, absorve o que há de melhor, mas é claro, pensa, os japoneses podem fazer diferente. E o que há de diferente é que enquanto a produção fordista ela é rígida, a produção toyotista ela é absolutamente flexível. O operário, ele não é mais um operário boi, ele não é mais somente um corpo a fazer de forma mecânica determinado processo de trabalho. O toyotismo também precisa capturar a subjetividade desse trabalhador. A produção já não é mais em massa, ela é uma produção sob demanda. Só produz se tiver no mercado, chamada produção just in time. Ela racionaliza ainda mais o tempo de trabalho, eliminando qualquer possibilidade de tempo morto na linha de produção. Mas ela absolutamente precisa de uma palavra-chave, chamada especialização. Cada empresa precisa se focar naquilo que há de sua vocação. Entenderam já qual é o link com a terceirização? As áreas que não são de vocação da empresa devem ir para as outras empresas que têm aquela área como vocação. Eu preciso ter no meu corpo administrativo e no meu corpo produtivo somente aquilo que é meu fim. O resto de atividades que são apêndices daquela indústria, eu não preciso. Eu preciso colocar as atividades para outra empresa que a faça como especialidade. Isso acelera a produtividade, isso acelera o processo também de exploração do trabalhador e é claro
que isso acelera a desarticulação sindical. Por detrás de todo o processo de perseguição ao movimento sindical japonês, estava tanto o extermínio corporal, que eu falei para vocês, o assassinato, mas também o extermínio do ser do sindicato. O extermínio do fragmentar o sindicato, mas também de tornar o sindicato um colaborador. Não só o sindicato como colaborador, trabalhador não vai ser mais chamado de trabalhador. Trabalhador não vai ser mais chamado de operário ou proletário, que seja. Trabalhador também vai ser chamado de colaborador. É o que a gente vê hoje em muitas empresas. O operário ele é um parceiro. Ele, no final do expediente, pode dar sugestões para a empresa. Isso seria inadmissível na fábrica fordista. Agora, isso dá início, é claro, a uma série de desestruturações no mundo do trabalho, porque o Fordismo ele invade a Europa, invade os Estados Unidos, vai invadindo a América Latina e dá sequência ao processo de terceirização, de trabalho temporário, intermitente, negociado sobre o legislado. As fábricas vão indo para o sul global, afinal, é desse processo também a descentralização produtiva. Você não precisa mais construir o tênis inteiro numa só fábrica. Uma faz a sola, outra faz o cadarço, você monta num país e o lucro, a remessa de lucro vai para onde? Vai para um país central. Ainda mais se você tiver um país que simplesmente não cobra zero por remessa de lucros e dividendos, como é o caso do Brasil e como é o caso de uma série de países no terceiro mundo, na periferia do mundo, que cobram taxas ínfimas de imposto sobre lucros e dividendos. A isso nós chamamos de reestruturação produtiva, em escala global. Por favor. O lucro foi tributado. Oi? O lucro foi tributado. O que não está sendo tributado é só a remessa. Remessa de lucro exterior, não. Não há tributação. Está tributado. O lucro foi tributado. O resultado da empresa dele foi tributado. Tem o lucro. Isso. Quando remete para o exterior, não há tributação. Exatamente isso. Se fica aqui, né? Se remete, quando você remete, não há pela remessa. Ok. Sim. Portanto, isso que a gente chama em escala global são três processos, né? É o processo de reestruturação produtiva, que é a hegemonia do toyotismo sobre o fordismo, sobre essa antiga acumulação rígida em prol da acumulação flexível, um processo de neoliberalização e também de financiarização. Financiarização é a esfera financeira se torna cada vez maior, cada vez mais inchada em relação à esfera produtiva, a ponto da lógica da esfera financeira influir sobre a produção. É esse o cenário absolutamente desolador que a gente vai ter mundialmente e que atinge o Brasil de forma retardatária. O Brasil vai sonhar em 1988 com o sonho do welfare state. O Brasil vai sonhar na Constituição Cidadã de 1988 que pode ter um Estado-providência, que pode ter educação pública universal, que pode ter um sistema único de saúde absolutamente bem formulado, mas que vai ser marcado pelo subfinanciamento nas décadas seguintes, que vai ter um sistema previdenciário garantidor de direitos, que vai ter uma série de outros direitos na Constituição Cidadã de 1988. Esse sonho tardio é interrompido já nos anos seguintes, porque mesmo antes da sua implementação plena, os direitos da Constituição já são desmontados. Muitos deles não chegam nem a ser regulamentados. Então, por mais que seja belo o sistema de educação que é elaborado na Constituição de 88, o sistema de saúde previdenciário, a partir da década de 90, a onda de neoliberalização atinge o Brasil frontalmente, e essa história a gente conhece bem, ok? Claro que a onda de desestruturação, ela se estende e ela chega até os dias de hoje. E chega nos dias de hoje uma pauta que atinge de frente o mundo do trabalho. Mas olha, meus colegas de academia diziam até uns anos atrás da seguinte forma: a contradição capital-trabalho, essa coisa do ser trabalhador contra a empresa,
Essa coisa do movimento sindical já se esgotou. Isso acabou. O que temos agora é um conjunto de outras demandas, das mais diversas, que são dispersas. O movimento sindical não pode dar conta disso. Contradição entre empresários e trabalhadores, isso é coisa da década de 1980. Nada mais sintomático do que depois de um processo, como foi o impeachment, um processo de golpe de Estado no país, você ter uma agenda política que é calcada principalmente na confrontação para com os direitos do trabalho. Aqui na agenda, quando se direitos do trabalho, eu listei 6. 3 já aprovadas e 3 em tramitação. Isso começa com a PEC 55, que quando aprovada pode ser a emenda constitucional número 95. A PEC do congelamento de gastos primários. Gosto de ressaltar o gastos primários, porque não é uma PEC de congelamento de gastos. Ela congela os gastos de saúde, educação, transporte, etc. e tal. Mas ela mantém a abertura para continuar um processo de elevação dos gastos secundários. Quais são os gastos secundários? Rolagem de dívida, pagamento de juros de dívida pública. A grande parte do nosso orçamento geral da União, se já correspondia a cerca de 45% do orçamento geral da União, vai para esse pagamento de rolagem de dívida, de juros e amortização da dívida pública. Isso tende, é claro, a crescer, já que a outra fatia da pizza está congelada e essa fatia pode crescer, não há nenhuma regulamentação para que ela não cresça. Então, a PEC do teto de gastos é a PEC do teto de gastos primários, não os secundários, que são os gastos financeiros. A Lei 13.429, que é justamente o que a gente vai tratar hoje com mais afinco, do trabalho temporário da terceirização. A da reforma trabalhista, também aprovada recentemente. A reforma da Previdência, PEC 287, ainda em tramitação, mas que tende a ser aprovada. Isso porque há uma maioria absoluta no Congresso hoje pró-reformas. O que se discute hoje na reforma da Previdência são nuances, mas é basicamente uma concessão dentre os parlamentares que ela tem que ocorrer. A PLS 432, que diz respeito ao trabalho escravo, ela relativiza as normas de regulação de combate ao trabalho escravo no Brasil. Veja bem que a regulação do trabalho escravo no Brasil hoje ela é exemplo da Organização Internacional do Trabalho. A OIT usa a nossa legislação como exemplo para outros países. Nosso Congresso quer simplesmente modificar isso, flexibilizando o entendimento para diminuir o número de casos feitos de trabalho escravo. A PEC 274, que elimina a idade mínima para trabalho. Dessas existem uma série de projetos que colocam idade mínima do trabalho para 14 anos, para 12 anos, e essa que elimina a questão de idade mínima. Então, o que se trata no Brasil é de você botar cada vez mais novo para trabalhar e sair com a reforma da Previdência cada vez mais velho no mundo do trabalho. Mais gente trabalhando, ocupando os mesmos postos de trabalho, porque a economia não cresce. É óbvio que o que cai é o valor da força de trabalho, ou seja, o nosso salário. Como foi feito o debate da terceirização no Brasil? Ao longo da década de 90, foi forte a pressão dos empresários para conseguir aprovar a terceirização. E já na década de 90 houve entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, por meio de uma súmula, de que a terceirização poderia atingir as atividades meio das empresas. A atividade meio é aquela que não é, portanto, a sua atividade fim. Então, tudo aquilo que não é a sua especialização poderia ser terceirizado. Isso atingiu fortemente, é claro, o setor de limpeza e de vigilância. Naqueles tempos, década de 90, o sindicalismo combateu frontalmente a questão da terceirização e o discurso do empresariado era embasado justamente nisso. Olha, nós precisamos melhorar a competitividade, a gente precisa se inserir no mercado de trabalho global, a gente precisa competir com fábricas da Europa, Estados Unidos, Japão, China, etc. e tal. Para isso, preciso me especializar na minha atividade fim. Só com essa especialização conseguirei níveis de produtividade que me permitam a competição internacional. Isso acabou passando
na súmula do TST. E a gente teve, por mais que não fosse legislado isso, o TST teve o entendimento de que poderia sim ser feita terceirização nas atividades MEI. Ao longo dos anos 2000, esse debate prossegue, e prossegue em torno da PL 4330, essa bastante famosa, que chegou a ser aprovado em 2015 na Câmara e foi para o Senado com o PLC 30 de 2015. Enquanto o movimento sindical se debatia em torno dessa PL, a 4330, ao longo dos anos 2000, quando ocorre o processo de golpe de Estado e a terceirização retorna à pauta com força total, na verdade o que o governo faz não é retomar a tramitação da 4330. O que o governo federal faz é retomar a tramitação da lei que estava sendo debatida lá na década de 90, que é o PL 4302, de 1998. Um PL que inicialmente tratava sobre trabalho temporário, mas que foi estendido também para abarcar a terceirização. Vejam que isso vai trazer problemas, porque como não era o objeto inicial da lei, é uma lei muito vaga, é uma lei que deixa buracos, generalista. Essa lei já estava em processo de tramitação mais avançado, dependia apenas de uma votação na Câmara. E ela, todos nós sabemos, foi aprovada. Uma lei que, em comparação com a 4330, é ainda mais desastrosa. Vocês devem ter acompanhado os noticiários, uma coisa que aparecia bastante era mulheres grávidas e lactantes poderem trabalhar em locais insalubres. Então, uma série de outras coisas diferentes nessa lei que são assim, beiram absurdo. Beiram tanto absurdo que o próprio presidente Michel Temer falou que ia fazer medidas provisórias para alterar a lei depois de sua aprovação. Aí o que o presidente da Câmara fez? Não passaremos nenhuma alteração. Se o governo não lançar medida provisória, nós não votaremos. É briga de foice. Aprovada, ela passa a ser a Lei 3.429 de 2017. Um olhar sobre essa lei 3.429. Como eu falei, por ser inicialmente uma lei de trabalho temporário, ela é uma lei pouco específica, pouco detalhada, é uma lei generalista. E ela tem 5 aspectos que é importante para a gente pensar no trabalho. Primeiro, a terceirização irrestrita. Então, além da atividade meio, você também pode terceirizar a atividade fim. Mas espera lá, Vinícius. Você não dizia que na década de 90 o discurso do empresariado era o da especialização? Pois é, há uma contradição fundamental no que há do discurso do empresariado em conseguir passar o que eles queriam como terceirização. Na década de 90, o possível do empresariado era passar justamente a atividade meio. E agora, já em 2017, o que era possível era já a atividade fim. O que isso revela? Revela que por detrás do discurso da terceirização para a produtividade, há, na verdade, uma necessidade de terceirização para lucro e para a fragmentação sindical. Isso é importantíssimo para a gente entender a verdadeira intencionalidade dessa lei. Imagine só você ter uma empresa que é totalmente uma marca e contrata uma série de outras marcas para fazer o trabalho que ela diz ser especializada. Absolutamente não faz sentido. É o avesso da década de 1990. Uma segunda característica, ela abre margem à pejotização. Pejotização é a pessoa se tornar o eu sociedade anônima. Então, eu, Vinícius, viro uma empresa e presto serviço para outra empresa. Se eu sou uma empresa, eu me dou férias, eu me dou descanso, eu me faço a minha jornada de trabalho, eu cuido do meu auxílio-doença, eu cuido de tudo. E por óbvio, como eu sou responsável por mim mesmo, eu vou acabar estendendo minha jornada de trabalho, vou acabar não tendo férias, vou acabar não tendo uma série de direitos que trabalhadores contratados terão. Portanto, é basicamente o fim de direitos trabalhistas para o eu, para a minha empresa, para o eu SA. Uma terceira característica, que se chama de quarteirização ou interização, que é a cadeia interminável de subcontratações. A lei ela não limita as possibilidades de terceirização. Então, uma empresa terceirizada
pode terceirizar o serviço que ela se propôs a fazer. Compreenderam isso? Eu sou uma terceirizada de serviço de limpeza, peguei lá um contrato com uma empresa principal e eu posso terceirizar o meu próprio serviço de limpeza. Isso se chama quarteirização. Se a empresa quarteirizada quiser terceirizar, ela pode? Pode. Se a outra que terceirizou da terceirizada pode terceirizar? Pode. Porque isso cria uma cadeia interminável de subcontratações que nos dá uma dificuldade enorme, uma dificuldade sem tamanho para a fiscalização. Você, trabalhador da terceirizada, quando você tem um direito seu que não é cumprido, o que você faz? Quem é seu patrão? Para quem que você pede? E se você sozinho é muito fraco para conseguir retomar esse direito, com quem que você se junta na sua empresa, sendo que cada um faz parte de uma empresa diferente, faz parte de um sindicato diferente e nenhum se reconhece entre si? Na Solidária, a empresa principal tem responsabilidade sobre o trabalhador terceirizado. A empresa principal tem que fiscalizar a terceirizada que contratou para ver se os direitos trabalhistas estão entrando, está tudo sendo pago direitinho, férias, ok. Na subsidiária, não. A empresa principal não tem qualquer responsabilidade. Quem cuida dos direitos é a terceirizada. O terceirizado não cumpriu, o trabalhador precisa entrar na Justiça do Trabalho, cumprir com todo o trâmite com a terceirizada, esgotar esse trâmite para só então conseguir chegar à empresa principal. Se você é terceirizado ou terceirizado, você precisa cumprir o trâmite com a que te contratou, depois com a terceirizada, para só então chegar na empresa principal. E poucos não são os casos de empresas terceirizadas criadas em nome de laranja, que simplesmente são criados de fachada, pegam aí algum edital público e depois simplesmente somem, desaparecem, deixam o trabalhador à revelia. Estudei por muito tempo na UFES e sempre conversei muito com o pessoal da limpeza. E conversando uma vez, perguntei: como é que está o esquema aí das suas férias, está tendo férias e tal? A moça da limpeza me respondeu o seguinte: meu filho, eu não tenho férias há anos, desde que eu comecei a trabalhar aqui na UFES. Porque sempre que vai chegar meu período de férias, eu sou demitido e recontratado por outro terceirizado. E, vejam bem, a terceirizada, antes de trocar de terceirizado, uma delas decreta falência, a que contratou, deixa de pagar os funcionários por meses, depois outro contrato e está lá na justiça rodando. Não tem expectativa de receber esse dinheiro. Trabalhou de graça, sem férias, vai para o terceirizado, e o que vai acontecer? Novamente. Isso já aconteceu com essa pessoa em particular 3 vezes. Pode acontecer muito mais. E até hoje ela não tem salário daquela lá, a primeira que infringiu, não tem salário. Vai continuar sem ter. Infelizmente. No final da lei, da 13.429, as regras são facultativas se as partes assim acordarem. Uma afirmação um tanto quanto generalista, uma lei não estabelece aí quais regras são as facultativas, quais os limites disso, também não fala as possibilidades, de modo geral. Entenda o que quiser. As regras são facultativas de acordo com a negociação entre as partes. Os impactos relacionados com essas medidas: primeiro, uma lei generalista, ao contrário do que grande parte do empresariado queria, cria também omissões que geram insegurança jurídica. Então, no lugar de diminuir o número de ações trabalhistas, uma
essa generalidade, essa segurança jurídica pode gerar o seu avesso, pode gerar mais ações trabalhistas, já que a lei não é detalhada. A precarização do trabalho, não há uma linha da lei que trata sobre garantia de direitos do trabalhador. As dificuldades de fiscalização, que eu já mencionei com vocês, principalmente relacionada à quarteirização do trabalho. As dificuldades relacionadas à responsabilidade subsidiária, que eu também já mencionei com vocês. E olhem que trágico, dificuldades na arrecadação das contas públicas. Se eu tenho esse processo de terceirização desenfreada, de empresas de fachada, que decretam falência, que disputam de forma oportunista editais públicos, então a arrecadação também é uma dificuldade. E tende a abrir um rombo do que parte do Congresso Nacional já reclamam muito, né? O rombo da Previdência. Então, se estivessem minimamente preocupados com a Previdência Social, o movimento seria o inverso. O movimento seria de garantir o pagamento da Previdência, de garantir o recolhimento de impostos, de garantir um mercado de trabalho estável e que seja promotor de direitos dos trabalhadores, e não ser o contrário. Trata também, para a gente aqui, de desvelar alguns mitos do discurso hegemônico. Eu elenquei 3 mitos. Primeiro, CLT é atrasado. É a mesma de 1943. Essa é uma falácia gigantesca, porque essa demonstra, primeiramente, desconhecimento por parte dos parlamentares, e segundo, demonstra que o próprio parlamentar faz uma autocrítica do seu trabalho, né? Porque se a função parlamentar é legislar e o parlamentar do Congresso não legisla, porque a CLT é a mesa de 43, então estou falando do seu próprio trabalho, não acontece. Mas o fato é que pelo menos 53 leis, decretos e medidas provisórias alteraram a CLT desde que foi criada há 74 anos. Por isso é falso dizer que a CLT é parada no tempo. A CLT foi muito modificada, e essa é uma coisa que nosso senador, o Carlos Ferraz, repetia muito, né? CLT é de outros tempos. Nosso não, seu. Isso, nosso entre aspas, né? Então, isso nada mais falso do que afirmar isso. CLT não é a mesma. Quando foi criada, por exemplo, a CLT previa estabilidade no emprego. Então, era bem difícil você conseguir demitir um trabalhador. Essa estabilidade foi trocada em 1966 pelo FGTS, pelo Fundo de Garantia. Então, falar que isso é a mesma coisa do que a sua criação, absoluta falta de conhecimento da legislação trabalhista. E, como eu disse, é falta de entendimento do seu próprio trabalho como parlamentar. O Brasil é campeão mundial em processos trabalhistas. Essa aqui é uma afirmação categórica, repetida na televisão uma infinidade de vezes, e que não há qualquer estudo comparativo de leis trabalhistas que embase essa afirmação. Então, assim, não só eu, mas grandes estudiosos do mundo do trabalho se debruçaram em buscar onde estava esse dado e simplesmente não encontraram. Não há nenhuma pesquisa que sustente que o Brasil é campeão de ações trabalhistas. Agora, se for, vamos supor que seja, isso é sintoma de uma justiça do trabalho que é burocrática, tal, não sei o quê, ou isso é sintoma de que as empresas no Brasil descumprem a legislação? E se descumprem a legislação, nada mais justo do que entrar na justiça do trabalho, por que não? Então, é um caso de melhoria de fiscalização, melhoria de acompanhamento das empresas e exigir das empresas que cumpram a legislação vigente no país. Porque cumpre as legislações europeias, cumpre as legislações nos Estados Unidos. Legislações europeias que são infinitamente mais rígidas do que a nossa, ok? E não cumprem as nossas? Então, é uma contradição em termos. Abrir um parênteses para dizer que tem um caso interessante, que na Europa se diz que quando na Europa há alguma reforma trabalhista ou algum direito de trabalho sendo flexibilizado, eles chamam isso de brasilianização do trabalho. O mundo do trabalho europeu virando o mundo do trabalho brasileiro. Eles olham o nosso mundo do trabalho como um mundo do trabalho precário. E quando eles perdem direito, falam que estamos virando Brasil. Agora, com a nossa reforma trabalhista, nós estamos virando o quê? Eles já tinham a leitura de que o nosso mercado de trabalho era
desregulamentado, era flexível. Com essa reforma trabalhista, generalização absoluta da terceirização, que somos? Um adjetivo, é a devastação do trabalho por completo. E o terceiro mito, talvez o mais importante, reforma trabalhista, terceirização, flexibilização, etc., gera empregos. Eu gosto de trazer dois exemplos. E olha que são exemplos europeus. São exemplos de um mundo do trabalho muito mais regular do que o nosso. Portugal aplicou o sonhado negociado sobre o legislado, que é você rasgar a lei trabalhista. Desemprego cresceu de 8% para 12%. Aumentou em 50% o desemprego. Em que a flexibilização ajudou na criação de empregos? Em que flexibilizar cria postos de trabalho? Espanha, após a reforma trabalhista, os trabalhos trabalhavam, a quantidade de empregos aumentou de 18,2 milhões antes da aprovação da reforma para 18,5 milhões no final de 2016. Aprovada a reforma trabalhista espanhola, houve um aumento do desemprego e posterior queda, 300 mil empregos. Isso se deve à reforma trabalhista? Podemos especular que sim ou que não. Se foi 300 mil empregos, é absolutamente irrisório para o mercado de trabalho. Então, é incorreto você diretamente ligar a aprovação de reforma à geração de empregos. Mas é correto a gente ligar a aprovação dessas reformas à diminuição salarial, ao aumento de acidentes de trabalho, etc., que são os gráficos que eu vou mostrar agora. A gente pula. Esse gráfico aqui é bem interessante. Em verde, gente, o tempo médio que um trabalhador contratado por uma empresa principal passa no mesmo emprego. Uma média de 70,3 meses. Enquanto isso, o trabalhador terceirizado, em vermelho, 34,1. Ou seja, o tempo que o trabalhador terceirizado passa no mesmo emprego é menos do que a metade do trabalhador contratado pela empresa principal. Conseguem observar isso? Olha o gráfico invertido agora. Taxa de rotatividade no trabalho. A taxa de rotatividade de trabalho, são dados de 2014, dos trabalhadores contratados em verde, 28,8%, enquanto os terceirizados, 57,7%. Absolutamente, o que a terceirização causa é uma rotatividade do trabalho nunca antes visto na história do Brasil. Se a expectativa de um jovem brasileiro em entrar no mercado de trabalho antes da terceirização já era de 16 empregos até se aposentar, imagine agora com a taxa de rotatividade que praticamente dobra. Um detalhe para explicar também, esses dados, eles estão na nota técnica do DIEESE, estão aí no material de vocês, são dados do Relatório Anual de Informações Sociais, RAIS, que é do governo federal. Então, nós vimos o quê? Rotatividade de trabalho aumenta situação, alternância, oscilação entre emprego e desemprego. Você fica mais tempo, mais vezes desempregado, porque você alterna mais trabalho. O que isso causa também na Previdência Social? Causa maior uso da Previdência Social, uma obviedade. Então, aquele rombo que eles dizem que eles querem tapar, também aumenta. Gráfico seguinte. Remuneração nominal média dos vínculos formais de emprego segundo atividades tipicamente terceirizadas e tipicamente contratantes. Então, aqui a gente pode perceber, na remuneração média do tipicamente contratado, em verde, o último dado de 2014, a média de 2.639, enquanto a média terceirizada, 2021. Isso significa que o terceirizado ganha 76,6% do que ganha o contratado. Alguém poderia contra-argumentar comigo assim, mas você está comparando categorias diferentes. Normalmente terceirizados são de postos de trabalho que ganham tipicamente menos, como vigilância, como limpeza, etc. e tal. No entanto, a mesma porcentagem se mantém para postos de trabalho iguais, ok? Isso vale tanto quando a gente vai comparar categorias diferentes, quanto a gente vai comparar o mesmo posto de trabalho. É 75% também a porcentagem quando uma pessoa é demitida da empresa e recontratada como terceirizado ou como pessoa jurídica.
Participação dos vínculos formais de emprego com jornada de trabalho entre 41 e 44 horas. Esse gráfico aqui, gente, diz respeito ao tempo de trabalho, a jornada de trabalho. Observem bem, a linha vermelha, como ela é maior, e a linha verde, como ela é menor. 61% dos trabalhadores contratados trabalham entre 41 e 44 horas por semana. Esse gráfico se modifica para 85% dos terceirizados trabalham entre 41 e 44 horas por semana. Compreendem o aumento da jornada de trabalho? Os terceirizados, em geral, têm a jornada de trabalho entre 41 e 44 horas, 85% terceirizados. Enquanto dos contratados, esse número não passa de 66%. Se você tem maior pressão, menores salários, jornada de trabalho maior, o gráfico seguinte que se desenvolve é de acidentes de trabalho. A quantidade de acidentes de trabalho também é maior nos terceirizados, linha vermelha, em relação aos contratados. E não posso deixar de fazer também uma correlação entre terceirização e trabalho escravo. Um dado aqui absolutamente assustador. Dos 10 maiores resgates de trabalho escravo, de trabalho em condições análogas ao de escravo no Brasil, entre 2010 e 2013, 90% dos flagrantes são vitimados eram terceirizados. Observem bem, 90% são terceirizados, daqueles trabalhadores em condições análogas à escravidão. Como não correlacionar terceirização e trabalho escravo? Como não retomar exemplos, especialmente da indústria têxtil? Escândalos como foram da Zara, da Marisa, uma série de outras empresas, e que falaram que isso fica por conta da terceirizada. Eu apenas contrato o trabalho, nunca fui lá visitar. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Quem tem responsabilidade são as empresas terceirizadas. Lava as mãos e vende as roupas aos preços que julgar vender. Então, assim, é absolutamente absurdo que a gente tenha empresas que terceirizam apenas em busca de aumentar seus lucros a custo de qualquer forma de exploração, em especial de condições análogas à escravidão. E isso, gente, não está só no meio rural, não. Normalmente a gente associa, né, trabalho escravo ao meio rural. Isso atinge em maior parte a zona urbana. Isso não atinge também só gente que vem de outros países, não. Né? Pensar que vem da Bolívia, Venezuela, é também a nossa população. Pois é. Acontecendo dentro do estagiário, que é exatamente aí das empresas, a empresa é contratada para fazer limpeza nos fóruns. Em condições. Gente, vamos aguardar terminar. Depois a gente abre um intervalo aí para debates e perguntas, tá bom? Porque a gente tem um tempo cronometrado. Eu sei que o assunto é maravilhoso. Aguardem só um minutinho. E já para finalizar, 45 minutos, qual é a síntese do nosso debate? O trabalhador terceirizado, ele fica menos tempo no emprego, tem maior taxa de rotatividade, oscila entre emprego e desemprego, ganha menores salários, tem jornada de trabalho mais extensa, é mais exposto a acidente de trabalho, fragmentação sindical atinge, não consegue avançar em direitos, aumento absoluto dos casos de trabalho escravo. E aí fica a pergunta, é esse trabalho, é esse padrão de trabalho que queremos para o Brasil? É esse padrão de trabalho que queremos para a nossa geração e para as gerações posteriores? É fundamental se perguntar isso e dizer não. Dizer, queremos um trabalho garantidor de direitos, digno, em condições, porque isso garante a vida fora do trabalho. A gente não vive só para trabalhar, ok? Vocês poderiam também falar, se você, sociólogo, tende a ser contra a terceirização do trabalho, a dizer que a terceirização do trabalho ela não presta, ela não precisa dela para o mercado de trabalho brasileiro. Mas pesquisando, peguei uma matéria da revista Exame, absolutamente a favor da terceirização, a revista Exame aqui, mas vejam qual é a matéria da revista Exame. Após terceirizar atividades,
empresas voltam atrás. Vamos ver quais empresas são essas. Primeiro, Kimberly-Clark. Desterceirizou e a produtividade na carga e descarga das mercadorias aumentou 17%. Aqui na fala do presidente da Kimberly-Clark, percebemos que seria possível aumentar a eficiência com o time próprio, mas comprometido com o negócio, afirma o colombiano Sérgio Cruz, que é o presidente. Parece óbvio. Você com time próprio, com pessoas identificadas com a empresa, com pessoas engajadas no trabalho, vai aumentar a produtividade. Mas isso é só na Kimberly-Clark, não aconteceu em mais lugar nenhum. Vamos ver mais exemplos. Após décadas em que as empresas terceirizaram tudo que podiam para cortar custos, algumas delas começam a perceber que podem fazer melhor internamente, afirma Luiz Fernandes, líder da área de terceirização da Deloitte. Na última década, no entanto, grandes empresas começam a reverter partes desse avanço. Um exemplo é a multinacional americana General Electric. Em 2009, o presidente mundial declarou que a General Electric estava terceirizando demais. E retroceder, ou seja, desterceirizar, traria competitividade no longo prazo. E, para não dizer que isso não atinge o setor de serviços, a fala da GVT. O tempo de instalação encolheu 30% e as reclamações relacionadas à instalação caíram pela metade, diz Marcelo Souza, diretor executivo de regionais da GVT. Então, para as empresas, a nível de produtividade, do que chamam da especialização, também faz sentido de terceirizar. Mas por que terceiriza? Porque terceiriza está no começo da matéria. Deixei esse parágrafo por último. A carreira do potiguar Adriano Ramos, supervisor de merchandising da fabricante de produtos de higiene Kimberly-Clark, deu um salto em outubro de 2013. O salário aumentou 33%. O plano de saúde, antes restrito a ele e a esposa, passou a incluir os filhos. O dinheiro extra apressou a troca de cargo e o sonho de concluir o curso de marketing. Lembra quando a gente falou que o terceirizado ganha cerca de 70%, 75% a menos? Olha o incremento salarial dele, 30%. Sem falar em plano de saúde, sem falar no curso que pode concluir, no carro que pode comprar, ou seja, garantia de direitos, trabalhador com estabilidade, trabalhador com salário em dia, identificado com a empresa, identificado com a coletividade, ganha produtividade e aquece o mercado. O cara, no lugar de trabalhar só para sobreviver, reproduzir sua vida, vai consumir, vai fazer turismo, lazer, vai ter uma qualidade de vida com os filhos, enfim, vai aproveitar a vida, vai viver. E isso, é claro, aquece a economia e isso constrói um projeto de país que a gente quer ver. Possível solução de regulamentação. Já que a coisa já está estourada, a lei já está aprovada. O que a gente pode fazer? Primeiro, retomar o debate sobre estabelecimento de solidariedade solidária. É isso mesmo. Parar com a responsabilidade solidária, gente. Aqui está escrito errado. Responsabilidade solidária. Não mais a subsidiária, que era que fica restrita à empresa terceirizada. Conseguir avançar nessa regulamentação, que ficou longe da garantia de direitos, para uma responsabilidade solidária. Também garantir isonomia de direitos e benefícios entre trabalhadores contratados e terceirizados. Isso vai garantir menos competitividade entre os trabalhadores e também mais identificação no local de trabalho. E também a possibilidade de sindicalização pelo sindicato da categoria da empresa principal. Além disso, é claro, é preciso que os sindicatos internamente estejam preparados para este debate. Nós, no movimento sindical, temos que nos preparar para, no médio prazo, conseguir dialogar com os terceirizados e, se possível, nas categorias que conseguirem, incorporá-los no meu sindicato, para garantir isonomia, garantir unidade, porque unidade garante avanço. Então, gente, a gente passou um pouquinho aqui do contexto global de nascimento da terceirização, como foi no Brasil, as leis que avançam sobre o trabalho, os mitos, os impactos da terceirização e também, agora nesse finalzinho, um pontinho de coisa que a gente pode fazer na legalidade para conseguir diminuir esses impactos. A missão é muito grande e parece ser maior do que nossas pernas. No entanto,
quem faz a história nesse Brasil, quem faz a história de transformação desse país em um país que seja mais justo, mais igualitário, digno para quem vive nele, sempre foram os trabalhadores, organizados no movimento sindical, movimento social, popular, de onde seja. A missão da nossa geração é absolutamente conseguir garantir uma legislação trabalhista que seja digna, que seja decente, não só para nós, mas em especial para uma geração que a gente não conhece, uma geração que vai vir. Nós não seremos heróis, nós não seremos rockstar, nosso nome não será lembrado, mas cada pontinho, um sindicato, um trabalhador ganha, em organização, mobilização e conquista de direitos, é de um valor inestimável para a construção de um Brasil que seja mais associado a um projeto dos 99%. Somos quase a totalidade da população que quer qualidade, que quer estabilidade e que quer viver e gozar da sua vida com plenitude. A terceirização, ela tira uma parte da nossa existência, ela nos aflige, ela é aviltante. Não é esse o modelo de trabalho que queremos para o Brasil. Queremos um trabalho decente, digno e, sobretudo, que olhe primeiro para os seres humanos que estão ali trabalhando e não somente para o lucro e para a fragmentação sindical tão almejada pelo empresariado brasileiro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo.